Olá pessoal, eu sou o Luiz Pontes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod. Primeiramente, queremos agradecer a nossa diretora audiovisual, Anne Linhares, que se encontra ali atrás das câmeras e também dos computadores. E também a minha página, que de repente é a maior do Brasil, o Barra da Tijuca Notícias. A nossa convidada de hoje é uma das médicas mais conceituadas do Rio de Janeiro, mas eu acho que é do Brasil, tá, pessoal? Doutora Daniela Tavares, que é gastroenterologista, endoscopista e nutróloga, atuando também há 23 anos no SUS. Doutora Daniela Tavares, muito obrigado por aceitar nosso convite e eu estou aqui olhando essa sua beleza e quase me tremendo durante as câmeras. Luiz, eu que agradeço, é um prazer e uma honra enorme estar aqui no Tô no Pod, que é um canal extremamente relevante, que propaga informação verídica e de qualidade para a população. E eu vejo isso com uma importância muito grande, porque o empoderamento da população com informação de qualidade, isso ajuda muito, né, no tratamento do paciente. O paciente, tendo a informação, ele consegue trocar com seu médico, tirar dúvidas, fazer questionamentos. Então, é uma honra poder participar aqui com vocês. Que bom, doutora. Obrigado pela presença da senhora. Estamos muito lisonjeados, né, honrados em tê-la, uma pessoa tão sábia que nem a senhora, né? E hoje, o bate-papo de hoje será importantíssimo, pessoal. Fiquem atentos até o final desse episódio, porque esse episódio a gente fala de um tema que é muito importante, um tema que ele, na verdade, é uma doença que tem muita gente com silêncio, medo e muita desinformação, que é o câncer coloretal, tá certo, doutora? Este é um tipo de câncer que pode ser prevenido, né? Pode ser tratado e até curado quando descoberto precocemente. Por isso esse episódio, pessoal, é um convite à informação, à prevenção e ao cuidado à saúde. E para nos ajudar hoje, a doutora Daniela, que está aqui, ela irá esclarecer o que é câncer coloretal, quais são os fatores de risco, os sintomas, a importância da colonoscopia, câncer coloretal tem cura e quais as possibilidades de tratamento. Esse episódio vocês também poderão ver no Spotify. Doutora Daniela Tavares, muito obrigado novamente pela presença aqui no Tô no Pod, gravado aqui nos estúdios da Phoenix Produtora, a marca do gato, né? Doutora, vamos ao principal. O que era o câncer coloretal e quais as partes do corpo ele atinge? Luiz, como mesmo você disse, né, é um tema muito importante, visto que a gente tem acompanhado aí o crescimento no Brasil e no mundo. E eu acho que a gente precisa deixar esse tema bem exposto. E a gente está aqui para isso, para tirar as dúvidas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aí de todas essas questões que você falou inicialmente. E o câncer de colo retal é o câncer que acomete o intestino grosso. O nosso intestino grosso, ele é dividido por partes, né? Então, a gente tem o seco, o cólon ascendente, que é a primeira porção do intestino grosso, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. E a grande maioria desses tumores, eles estão localizados no sigmoide e no reto. Então, praticamente são nesses órgãos nessa parte principal, do final do intestino, é que mais a gente vê o índice, né, do câncer coloretal. Sim. E hoje, doutora, qual é a dimensão que a gente tem essa doença aqui no Brasil e no mundo? A senhora tem noção disso? O câncer coloretal, ele é o terceiro tumor maligno mais comum no Brasil. Caramba. E é a segunda causa de morte no mundo. Esse tumor, ele perde apenas para o câncer de pele, o não melanoma, Sim. e o câncer de próstata e mama, respectivamente, em homens e mulheres. Então, é um tumor que tem uma relevância muito importante no meio médico, né? A gente precisa dar atenção grande para isso. Então, realmente é muito grande essa situação do câncer coloretal no Brasil, principalmente, né? Sim. É uma doença muito silenciosa, né? Inicialmente pode ser silenciosa e o Globocan, que é uma entidade associada à Organização Mundial de Saúde,
ela estima que nós temos 2 milhões de pessoas acometidas pelo câncer de colo retal. Sim. E a perspectiva para 2040 é de mais de 3 milhões acometidas de pessoas. Sim. Já que a senhora está falando, quais os riscos, né, para o desenvolvimento do colo, né, do câncer coloretal, né? Existem alguns fatores de riscos importantes. Por exemplo, a idade acima de 50 anos. Sim. A OMS estima que 10% desses tumores eles acontecem nas pessoas abaixo dos 50 anos. 59% entre as pessoas com 50 e 74 anos e 31% nas pessoas acima de 74 anos. Mas a realidade que a gente está vendo hoje é que esses tumores estão aparecendo cada vez mais em pessoas abaixo de 50 anos. Uma outra coisa importante é a história familiar. Então, cerca de 10 a 15% desses cânceres eles estão relacionados à história familiar. O restante a gente chama de câncer esporádico, que são aqueles cânceres que não são herdados e que são adquiridos por mutações genéticas a partir de lesões benignas e que vão se desenvolvendo ao longo da vida. É importantíssimo também a obesidade, que é uma epidemia global. A estimativa é que nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. Sim. Então, a obesidade, ela proporciona um processo inflamatório crônico, né, do corpo, e isso afeta o corpo como um todo. Além disso, ela desregula toda a parte hormonal, como, por exemplo, insulina, estrogênio, fazendo um crescimento inadequado celular e inibindo a apoptose celular, que é a morte natural da célula, aquela célula que já está velha, que está desestruturada. Então, todo esse processo está envolvido com a obesidade. E ela não está só relacionada com o câncer coloretal, ela está relacionada com todos os tipos de cânceres, né? Então, obesidade, a gente tem que ficar bastante atento para a situação no Brasil e no mundo. Outra coisa importante são as pessoas que têm pólipos intestinais, porque esses pólipos, eles são doenças benignas, mas que sofrem a mutação genética no decorrer do tempo, e aí essas lesões aqui podem evoluir para câncer. As pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, que são 2 doenças autoimunes chamadas de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Muito importante também é a questão do tabagismo e do alcoolismo. Então, hoje, se você me perguntar, existe uma taxa segura para o cigarro? Não existe uma taxa segura. 1 cigarro por dia já aumenta muito o risco de evoluir para câncer. E o álcool, existem muitos estudos sobre o álcool. Eu acho que a tendência mundial é também o álcool não ter absolutamente quantidade segura, porque a gente sabe que o etanol ele vira acetaldeído e esses agentes são altamente cancerígenos para o nosso corpo. Então, se você me perguntar hoje, meu paciente me perguntar qual é a quantidade segura, eu vou dizer nenhuma. Mas alguns estudos mostram que 30 gramas de álcool por dia. Enfim, isso vai evoluindo ao longo do tempo. E a gente não pode deixar de falar da dieta, que hoje em dia é um dos focos principais, né? Então, sim, a dieta é importantíssima em relação à quantidade de carne vermelha que é consumida por semana, mas mais importante que isso, a quantidade de carne processada que é consumida. Os estudos mostram que se você comer 50 gramas de carne processada... O que é carne processada, Luiz? É a linguiça, a salsicha, o salame, o blanquê, o presunto, o bacon. Então, os estudos mostram que se você consumir cerca de 50 gramas por dia, você aumenta o índice de câncer coloretal em 18%. Caramba. Então, uma dieta rica nesses produtos afeta muito a vida das pessoas. E a baixa ingesta também, né? O contrário também é verdadeiro. A baixa ingesta de frutas, de verduras e legumes também contribui. A ingesta de água também é muito importante para o funcionamento intestinal. Falando assim genericamente, a quantidade de água ideal para o homem são 3,5 litros, para a mulher 2,5 litros, mas claro que cada caso, né, é visto individualizado. Por exemplo, pacientes renais crônicos, eles têm uma restrição de ingesta hídrica, mas genericamente falando seria isso. E importante também a inatividade física. Exato. A gente sabe que a atividade física, ela melhora o metabolismo, ela reduz os marcadores inflamatórios. E se você me perguntar qual é
a atividade física, qual é a quantidade, né? Muitas pessoas têm dúvida, qual a quantidade de atividade física a gente deve fazer por semana. Então, a média são 50 minutos, 3 vezes por semana, de atividade moderada. O que é atividade moderada? Atividade moderada é aquela que você consegue conversar durante a atividade. Ou 75 minutos de atividade intensa, que é aquela atividade que você executa, mas você não consegue conversar. Por exemplo, uma aula aí de CrossFit. Sim. Então, esses são os fatores de risco principais aí para o câncer coloretal. Caramba, foi uma aula, vou botar ali naquela câmera do meio ali, pessoal. Esse podcast, na verdade, com a doutora Daniela Tavares, é muito importante, né? Então, assim, para ajudar nesse podcast, pessoal, é importantíssimo, né? Vocês deixarem aquele like, né? Ou curtir, né? Curtir ou like, né? Se inscrever na página e também pode até enviar para os seus amigos para ter consciência do que a doutora Daniela Tavares está passando aqui sobre o câncer coloretal. Tá certo, doutora Daniela? Certíssimo. Doutora Daniela, a senhora falou que realmente no mundo corrido de hoje das pessoas, né, realmente as pessoas consomem muito fast food, né? As pessoas quase não têm tempo ou têm e não fazem exercício físico, né? Então, realmente, essa doença, né, realmente ela está entre as primeiras, né, pela atualidade que a gente vive na correria, que as pessoas quase não têm tempo nem de se alimentar direito, que são os alimentos crus, os alimentos realmente que vão fazer parte ali dos nossos órgãos principais, que eu acho que um dos órgãos principais da gente realmente são o intestino, né? Porque segundo estudos, não sei, né, eu posso estar falando alguma coisa que não tem nada a ver, que o intestino grosso e o intestino delgado são responsáveis até pela nosso bem-estar. Exatamente. Né? Então, diante disso, doutora, quais os sintomas que uma pessoa assim, possa sentir, né, e não deixar para lá, né, sobre essa doença? Tem alguns sintomas? Tem sim, Luiz. Na verdade, pode ser, no início do quadro, você pode não ter sintoma absolutamente nenhum. A gente chama de assintomático. Mas, e os sintomas também, eles são sintomas inespecíficos. Outras doenças também podem cursar com os sintomas do câncer coloretal. Vou te dar alguns exemplos. Dor abdominal, que é um sintoma que um paciente com uma intolerância alimentar pode ter. Um paciente com a síndrome do intestino irritável pode ter. Um paciente com parasitose intestinal. Outra coisa importante, a alteração do hábito intestinal. Então, você tem um paciente que ia regularmente ao banheiro. De repente, esse paciente fica constipado, fica 5 dias sem evacuar numa constante. Ou aquele paciente que evolui para diarreia, tinha o hábito intestinal normal e evolui para diarreia. Então, assim, tem outras condições que também podem cursar com esse quadro. Mas existem alguns sinais que são de alerta. Então, por exemplo, sangramento retal é um sinal. Pode dar em outras doenças? Pode. Porque tem gente que pensa que, de repente, sangramento também possa ser uma hemorroida, né? Pode. Também tem isso. Então, tem que começar o alerta que não pode ser, né, descartado também esse sangramento nas fezes. Exatamente. Né? Doença hemorroidária, fissuras no canal anal. Isso pode cursar com sangramento. Mas lembrando que o sangramento é sempre um sinal de alerta e importante você investigar caso isso aconteça. Outra coisa importante, a perda de peso inexplicável. O paciente está se alimentando bem, está com uma dieta balanceada e está perdendo peso sem uma explicação aparente. Eu acho que essa daí a senhora poderia fazer até para as pessoas ali na sua câmera, alertando aí quanto a isso. Isso é muito importante, Isso é importante, doutora. pessoal. Então, o sangramento retal, a perda de peso inexplicável é o sinalzinho de alerta ligando lá bem forte. Que bom. Doutora, e qual a idade que é recomendada para a gente começar a fazer esses exames? Luiz, exame, né, de preventivo, na verdade, né? Sim. Algumas sociedades, a maioria das nossas sociedades, as que regem nossas diretrizes e consensos, eles determinam que a gente faça a colonoscopia dos 50 aos 75 anos. Mas algumas sociedades americanas, a partir de 2018, elas sugeriram que nós começássemos essa investigação aos 45 anos, visto o aumento do índice de câncer coloretal em pacientes mais jovens. Exato. Então, assim, os meus pacientes sabem.
Se tiver algum paciente meu assistindo aqui, vocês já vão saber. Eu peço colonoscopia, o paciente sentou na minha mesa, ele tem 45 anos, ele sai com um pedido de colonoscopia, independente de ter sintoma ou não. E eu não tenho recusa sobre isso. Sim. Então, os pacientes aceitam super bem e tem pacientes que já chegam, por isso a importância da informação, que os pacientes já chegam perguntando se eles estão na idade, se podem fazer a colonoscopia. Então, a idade a partir dos 45 anos. A partir dos 75 anos, não é que não se faça, tá? A gente faz a colonoscopia a idade que tiver que fazer, desde que o paciente apresente sinais e sintomas que realmente necessitem do exame. Porque com o avançar da idade, a colono fica um pouquinho mais restrita pelos riscos. É um exame extremamente seguro, mas tem os seus riscos. Mas a gente vai fazer independente de qualquer coisa. Da mesma forma que se eu pegar uma paciente de 30 anos e que apresente algum sinal de alarme, eu vou pedir essa colonoscopia para ela, independente da idade. Tá certo, doutora. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que foi numa caixinha de pergunta que a gente fez lá no Barra da Tijuca Notícias, né? E uma seguidora perguntou, né? A senhora agora vai falar aí para as pessoas, o que é realmente a colonoscopia e qual a importância dela na prevenção e no diagnóstico precoce, né? Queria que a senhora explicasse aí para os nossos seguidores lá do Barra da Tijuca Notícias. A colonoscopia é um exame endoscópico, é um exame extremamente seguro, embora as pessoas tenham muito medo de fazer, mas é um exame extremamente seguro desde que feito por um profissional habilitado e treinado. E o interessante da colonoscopia, Luiz, é que você pode, através da colonoscopia, já tratar esse paciente. Então, é um exame diagnóstico e um exame terapêutico. Então, por exemplo, eu faço a colonoscopia, vejo um pólipo, esse pólipo é removido na hora do exame. A não ser aqueles pólipos maiores que, de repente, necessitem desse paciente estar internado em ambiente de centro cirúrgico. Mas, na grande maioria, se você vê um pólipo, que é a lesão precursora do câncer, você já consegue tratar esse paciente ali e salvar a vida desse paciente no ato da endoscopia. E as pessoas precisam estar tranquilas em relação a esse exame. Esse exame é um exame seguro para fazer. Tem riscos, Luiz, tem um risco inerente ao procedimento, que é o risco do sangramento. Como é que é feito, doutora? Então, esse exame... Como é a colonoscopia? Como é que é? Porque a senhora está falando, mas a gente, assim, quem nunca fez e quer fazer, a gente realmente quer saber como é feito a colonoscopia. Como é que faz? É um aparelho? É um aparelho, é um tubo que tem uma câmera na frente. Esse tubo, ele passa através do canal anal e ele consegue visualizar todo o intestino grosso. E através desse aparelho, você tem a possibilidade de fazer biópsia. Então, por exemplo, você vê uma lesão com aspecto ruim, um aspecto suspeito, você já faz a biópsia na hora do exame e você pode também fazer a retirada desses pólipos através da própria colonoscopia. Ele é um exame que tem um preparo, então as pessoas reclamam muito do preparo, que é um preparo chato, porque você tem uma dieta para fazer os 2 dias que antecedem o exame, você tem um laxante bastante potente para limpar o intestino, porque o médico que está fazendo o exame, ele precisa ter o intestino limpo para que ele possa ver todas as paredes do cólon. Então, é um preparo desgastante, mas é um preparo que, na grande maioria das vezes, as pessoas toleram bem. E é um exame feito sob sedação. Exato. E, doutora, é imprescindível, né, nossos... telespectadores, né? É até difícil de falar, né? Que está assistindo agora. Principalmente, o que a gente deve fazer na nossa vida para evitar esse tipo de doença? Bom, o principal são as mudanças dos hábitos de vida, que é o que a gente tem visto nos últimos anos com a falta da atividade física, com a alimentação, essa alimentação ocidental que a gente tem. Então, esses fatores, o tabagismo, o consumo cada vez maior do tabagismo e do álcool, são esses fatores que estão contribuindo para esse movimento todo crescente do aparecimento de câncer coloretal. Então, na verdade, um dos principais motivos, né, em relação à pessoa chegar a ter essa doença, né, é realmente a alimentação,
A senhora disse que não tanto a hereditariedade, né? É uma taxa pequena, né? A 10 a taxa pequena. 15% são de origem hereditária, genética. E os hábitos, realmente os hábitos saudáveis. Então, até para falar, um conselho que eu sempre dou aqui no podcast, né? A gente já fez várias entrevistas com vários médicos a respeito da saúde, né? Tanto física, mental. A gente já teve médicos aqui, médicos cardiologistas, médicos... O que mais, Anne? A Anne está ali atrás ali das câmeras ali. Nutricionista. A gente já teve médicos também, principalmente, né? Da cabeça. Como é que é, Anne? Psiquiatra. E, por incrível que pareça, pessoal, eles também falam que esses hábitos de má alimentação, incrivelmente, e o consumo excessivo de álcool também, porque muita gente não gosta. Eu bebo sim, e não... Só que as pessoas têm que se alertar muito sobre a bebida alcoólica, que realmente os podcasts que a gente já fez aqui, pessoal, a maioria das doenças estão relacionados não só à falta da atividade física, mas uma das principais causas é o consumo excessivo de álcool. Então, para você, pessoal, para você que está nos assistindo e pensa que não tem nada a ver, eu vou continuar bebendo, vou beber cerveja, vou beber isso, que isso aí. Então, tome muito cuidado, nós estamos aqui com uma especialista e ela está alertando também para vocês que o consumo de álcool, além da falta de hábitos saudáveis, tanto físico como psíquico, porque também a mente afeta o corpo. Então, doutora, qual o diagnóstico precocemente, quais são as chances de cura dessa doença, né? Antes de eu te responder, Luiz, deixa eu falar um dado importante do Unicef sobre as nossas crianças e adolescentes. Uma a cada 3 crianças de 5 a 9 anos, elas estão com excesso de peso. 17% dos adolescentes estão sobrepeso e 8,4% obesos. Então, são dados muito importantes se a gente pensar que as nossas crianças estão sendo expostas desde muito cedo a esses agentes carcinogênicos. Imagina essas crianças... Então, assim, a gente vê que daqui a pouco, é por isso que a gente fala muito sobre esse aumento do câncer, que essa régua da idade vai cair cada vez mais. E que hoje, na verdade, né, doutora, então, como a senhora explicou aí, não tem faixa etária para a pessoa começar a ter, né, essa disfunção aí do organismo, que é uma disfunção, é uma célula cancerígena que vai aumentando de acordo com o que ela pratica na vida dela. Sim. Porque na vida é assim, tudo que começa lá do início, né, a gente tendo um mau hábito, quando chegar lá na frente, é que vem os resultados, e os resultados não são nada satisfatórios. Exatamente. Então, para a gente ter uma vida saudável, realmente, pessoal, quem é aí que está novo, que pensa que a vida né, que não vai acabar, que eu vou fazer isso, aquilo, tudo começa do início, que quando chega lá, aí já quase não adianta mais. Porém, hoje, com a nossa medicina avançada, graças a Deus e a esses médicos maravilhosos que a gente tem aqui, que nem a doutora Daniela Tavares, né? Consegue reverter muito essa situação. São abençoados por Deus. Doutora, histórico familiar aumenta o risco? Aumenta? O histórico familiar, ele aumenta o risco? Aumenta. É aquela porcentagem de 10 a 15% de chance maior de evoluir para o câncer coloretal. Ah, entendi. E qual a mensagem de alerta? Então, vamos chegar quase para o final, né? Passa muito rápido, né, doutora? Passa muito rápido, é verdade. A gente tinha muita coisa, mas a gente vai fazer um novo podcast, né? Vamos sim. Qual a mensagem de alerta que a senhora pode dar aí na prevenção, né? Na profilaxia dessa doença para a população em si, que a senhora quiser falar para a sua câmera, para as pessoas, seria muito legal. O que eu gostaria de deixar aqui é que o câncer coloretal, ele é um câncer extremamente curável quando diagnosticado no início. A gente tem uma taxa de cura, Luiz, de 95%. Eu vou dar um exemplo aqui para você de 2 casos que eu tive recentemente. Um de um paciente de 44 anos que abriu o quadro com uma obstrução intestinal. Então, ele estava em outro estado a trabalho,
iniciou um quadro de dor abdominal aguda, vômitos, parada de eliminação de fezes. Então, procurou a emergência e foi feita uma tomografia e viu um tumor já num estágio muito avançado, evoluindo na hora para a cirurgia. Então, são casos extremos, tá? Esse paciente ele já veio para mim depois de todo esse fato ocorrido. E aí, eu conversando com ele, eu perguntei, mas o que você sentia? Você não tinha sintoma nenhum? Conversa comigo, me explica. Sim, ele tinha sintomas, só que com a vida corrida, de trabalho. Então, às vezes, a pessoa pensa, meu intestino prendeu porque eu estou correndo do trabalho, então estou comendo menos fibra, estou ingerindo menos água. Então, ele já vinha apresentando sintomas já de evolução, mas não se atentou a isto. Sim. Então, a minha mensagem aqui é para que vocês não ignorem os sinais e sintomas, procurem o seu médico, tirem suas dúvidas. Na melhor das hipóteses, vocês vão fazer todos os exames e vão ver que não tem absolutamente nada. Mas, pelo menos, você foi lá e tirou a dúvida. Porque esses sintomas que eu te falei, como são inespecíficos, às vezes as pessoas não dão conta da importância deles. Então, é um tumor extremamente curável. E o tratamento, assim, se você pega um tumor numa fase inicial, você consegue reverter essa situação na retirada do pólipo, como eu te falei, ou num procedimento cirúrgico, que seja. Mas se essa doença ela já está avançada, esse tratamento ele vai evoluir para outras formas. Então, aí a gente vai pensar na quimioterapia, a gente vai pensar na radioterapia. Esses pacientes vão precisar de uma equipe multidisciplinar, com um coloproctologista, com um oncologista, com um radio-oncologista. Então, o alerta é para que vocês fiquem atentos, para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precocemente possível. Muito bom mesmo, doutora. Doutora, é uma pena, né? Porque o tempo passa. Verdade. E a gente quer que o conteúdo seja mais ágil para as pessoas, até para a senhora voltar de novo, né? Foi um prazer imenso, uma satisfação. A gente se sente honrado em ter uma pessoa como a senhora aqui, tão inteligente. O mundo realmente precisa de pessoas sábias como a senhora, que realmente salvam vidas. E uma das pessoas que a gente tem mais orgulho de ter aqui, até como amizade, a senhora, doutora, né? A gente está aqui, como a Anne está ali atrás das câmeras, e também hoje, com a participação aqui assistindo o episódio, a sua filha, né? Minha filhota, um agradecimento especial a ela, que está nos ajudando aqui, né? Desde o início, com a montagem aí do estúdio. Camille, um beijo enorme, que time filhota. É a Camille? Tricolor. A mamãe é Flamengo, mas a Camille é tricolor. Ah, que pena, perdeu pro Vasco ontem, né? Deve estar chateada, tá Camille, triste, né? Tá triste. Então, doutora Daniela, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um episódio do podcast Tô no Pod com a doutora Daniela Tavares. Esperamos vocês na próxima, né? No próximo episódio. Curtam o vídeo, mande para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima. Um beijo para todos.